Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, infelizmente, para falar sobre a Vitória, a garota de 14 anos que está desaparecida desde o dia 21 de abril, quer dizer, há 10 dias, em Charqueada, interior de São Paulo. Nas imagens da câmera que flagrou a Vitória conversando com o rapaz da moto, a gente pode ver no fundo um homem passando. Esse homem é Miguel. Eu não sei ao certo quem foi que chegou nele primeiro, mas tudo indica que foram os jornalistas. Conseguiram identificar, foram fuçando e encontraram ele. Um jornalista da Record foi até a casa dele para fazer uma entrevista. Parecia que ele queria saber se o Miguel tinha conseguido ouvir algum trechinho, alguma coisa da conversa dos dois, da Vitória e do rapaz. Mas para quem já está acostumado a vivenciar esse tipo de situação, provavelmente eles já tinham alguma desconfiança em relação a ele também. Eu sei que ainda não se tem provas concretas de nada, nem se aquele corpo encontrado é mesmo da Vitória, nem se ele é mesmo responsável. Porém, ao que tudo indica, é. E chega a ser nojento ver o sujeito jurar por Deus que não tem nada a ver com aquilo. Negue, minta, mas não coloca o nome do criador no meio dessa sujeira. Na entrevista, ele chega a falar que está morando ali há mais ou menos uns 4 meses, que veio a trabalho. Mentira! Ele vive ali há 2 anos com a mãe, porque ele é dependente químico e eu acho que não consegue sequer comprar a comida, que dirá pagar um aluguel, mobiliar uma casa. A polícia também chegou até ele. Como ele não se apresentou, foram buscá-lo para interrogatório. Porém, tiveram que liberar, afinal de contas, não se tinha nenhuma prova concreta para manter ele, pelo menos, em prisão preventiva. Afinal, nem havia sido encontrado aquele corpo ainda. O que acontece? Obviamente, culminou em uma fuga, que, na minha opinião, é assinar um atestado de culpa. Coletiva de imprensa, que na minha opinião também foi tão vergonhosa quanto a coletiva de imprensa da Ana Sofia. E olha que eu entendo perfeitamente, inclusive às vezes eu fico até pé da vida com os jornalistas, que a polícia precisa esconder algumas informações, porque se divulgar, acontece coisas do tipo o Miguel fugir. Mas afirmar com toda certeza chega a beirar o ridículo, que foi o que uma das delegadas falou quando o jornalista perguntou para ela se o Miguel podia também estar envolvido no desaparecimento da Yasmin. Ela afirmou com veemência que não, que de forma alguma os casos estão ligados. Deve ser uma maneira de tirar o deles da reta, afinal de contas, o caso da Yasmin, eles mal investigaram. Eles sempre insistiam com a família que adolescente daquela idade fugia. A família da Yasmin contou que o Miguel foi à casa deles oferecer ajuda e especular sobre a investigação quando a Yasmin desapareceu.
E ele fez a mesma coisa com a família da Vitória. Esse Miguel, ele já tem ficha criminal. Mas é complicado para eu falar para vocês, né? Mais uma vez, por causa da divergência de notícias que a gente vê. Em alguns telejornais, eu cheguei a ver que dentre esses delitos dele, inclui até homicídio. Outras já falam de delitos mais leves, como furto, enfim. Fica complicado, né? Quem sabe quando finalizar esse inquérito, eles decidam a verdade sobre ele. Mas há maior evidência de que ele seja realmente o culpado, pelo menos no caso que supostamente é da Vitória. Afinal de contas, não tinha mais ninguém desaparecida naquela região. Então, tudo indica que sim, que o corpo encontrado, infelizmente, é dela. Mas ainda não dá para afirmar. Isso só mesmo com DNA. Então, é por isso que eu vou falar para vocês. Supostamente é a Vitória. Como por lei, o suspeito não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, que é aquele blá blá blá, né, que a polícia é obrigada a falar quando prende alguém, né, você tem o direito de ficar calado. Você tem o direito de ficar calado justamente para isso, para não produzir provas contra você. E isso, bandido conhece, decora e salteado. E por esse motivo, eles se julgam muito espertos. E por se embasarem nesse conhecimento, eles acabam demonstrando só que são burros. Muito burros. Porque se ele confessasse, ele pouparia tanto trabalho na investigação, pouparia verba para pagar hora extra para os policiais, tempo crucial para que outras investigações possam ser feitas. E negando tudo ou ficando de boca calada, eles deixam os policiais com o nervo à flor da pele, porque eles sabem já a verdade. Então eles só têm a perder com essas mentiras ou ficando calado. Se ele confessasse tudo, facilitaria para todo mundo, até para ele, porque ele podia pedir um acordo. Aqui no Brasil não tem prisão perpétua. Ele podia conseguir uma redução de pena. Suponhamos que no julgamento estipulem que ele vai cumprir 30 anos. Ele podia reduzir uns 2, 3 anos disso. Só que eles fazem a polícia ficar com tanta raiva, a justiça ficar com tanta raiva, que aí a situação piora. Só que se piorasse só pra ele, tava bom. Mas não, né? Com isso piora pra todo mundo. Burros, burros mesmo. Hoje tem DNA imbecis. Então, pode demorar um pouquinho, mas a prova contra vocês vai ser encontrada. E eu digo vocês, porque todos os suspeitos de crimes fazem a mesma coisa, tá? Não que nesse caso tenha mais de um, provavelmente um só. Foi investigado outras pessoas, mas a polícia disse que sempre teve plena certeza de quem era o autor. Ainda existem muitas lacunas nesse caso. Lacunas essas que talvez a gente nunca consiga preencher. Fala-se muito de 1 ou 2 facões utilizados pelo meliante. Porém, as imagens que mostram o Miguel antes dele passar pela Sofia, ele não tem nada em mãos e um facão não se esconde com facilidade. A não ser que ele tenha escondido isso na mata, o que vai piorar ainda mais a situação dele,
porque vai ser contado como premeditação. A pessoa que comprou os facões dele, eu ouvi que ele vendeu os facões por R$10, 2 facões. A pessoa que comprou e entregou para a polícia. Então eles vão fazer provavelmente aquele teste do luminol, faz teste de DNA, e se ele utilizou aquilo para ferir a garota, eles vão saber e vai agravar bastante a situação dele. E não é impossível que ele realmente tenha feito isso, de ter deixado escondido em algum lugar, porque ele conhecia a rotina da Vitória. Claro que assim a família não conhece bem, mas depois de ver a foto, de ver ele na televisão, alguns acabaram se lembrando dele passar, cumprimentar. Claro que eles vão querer se fazer de simpáticos, de amigos. E aí eles se lembraram disso. Então ele já estava observando a Vitória há um bom tempo. Outra coisa, eu citei isso no primeiro vídeo, que no caso da Yasmin, a polícia praticamente não fez nada. Isso são palavras da irmã da Yasmin. Eles fizeram cartazes, buscas, ela conta que não teve cães, nada, porque eles tinham a certeza de que uma menina de 17 anos tinha fugido com algum namoradinho. E no caso da Vitória, provavelmente ia acontecer a mesma coisa. Se não fosse o pai fazer aquele apelo desesperador, pedindo pelo amor de Deus para que polícias de cidade grande, com treinamento específico para esse tipo de busca, ajudasse. E aí o que aconteceu? Nós, youtubers e os jornalistas, caímos em cima da polícia. Aí sim eles foram investigar. Na coletiva de imprensa, uma das delegadas chega a falar que eles já tinham praticamente certeza do autor com menos de 24 horas. Mentira! Mentira, porque com menos de 24 horas, quando os voluntários, os parentes e amigos estavam fazendo as buscas, tinha uma viatura. Uma. Como é que uma viatura, onde cabe no máximo 2 policiais, afinal de contas eles não vão andar no banco de trás, né, onde os bandidos andam, teria já feito essa descoberta? Me poupem, né? Mas vamos parar por aqui, porque em boca fechada não entra mosca e nem formiga. Mais uma coisinha aí. Outro absurdo da coletiva de imprensa. Eles falam que quando eles encontraram o corpo, que supostamente é da Vitória, outra mentira. Não foram eles que encontraram. Foi um senhor que estava passando por ali, parece que ele estava indo para o trabalho, e ele viu um rastro, mais ou menos foi isso que ele disse, né? Então, uma trilha de pneu de moto que levava a lugar nenhum, além de uma vala que havia sido cavada pela prefeitura para escoamento da água da chuva, para que não houvesse alagamento. Então, ele acha aquilo estranho e, provavelmente, ele também sentiu o odor. Afinal de contas, estava bem rasinho. Então, ele vai até lá e ele nota que tem alguém ali. E ele chama a polícia. Não a polícia descobre o corpo. Aqui, eu não vou permitir que eles fiquem fazendo bonito nas costas dos outros. Então, o crédito de ter encontrado não é da polícia, não. É desse senhorzinho. Ela foi encontrada no fim dessa vala. No início dela tem aquelas manilhas enormes de concreto
e a vala vai sendo cavada até um determinado ponto. Ela foi, né, depositada ali e a terra do barranco puxada em cima. Eu sempre falo aqui no canal sobre a necessidade de uma reforma judicial. Vamos supor que vocês não saibam exatamente por onde começar. Afinal de contas, a bagunça é muita mesmo, não é? Quem sabe começar rastreando e punindo quem passa informação errada, quem passa trote, porque não teve nada de carro prata, não teve nada de carro escuro, foi a pé. Tá vendo como as pessoas são imbecis? Parece que querem se aparecer, ter os seus 5 minutinhos de fama e atrapalham toda a investigação. Então, começa a reforma por aí, punindo essas pessoas. Afinal de contas, dar falso testemunho é crime. Obstrução da justiça é crime. Daí vocês vão ver como que vocês vão conseguir enxergar e reformar o resto que tá precisando. E muito. Sabe, gente, é inacreditável. Eu fico indignada de ver como existem idiotas que se divertem com a desgraça alheia. Veja a situação, né, do seu Paulo, que virou o tio Paulo no Brasil. Virou piadinha. Eu vejo essas coisas e eu sinto vergonha de pertencer à mesma raça dessas criaturas. Embora eu não considere nem eles como homo sapiens. Eles são uma coisa. Porque gente com coração, gente normal, gente com empatia, com compaixão, jamais vai transformar esse tipo de coisa numa piada. Aí eu divagando aqui de novo, né, gente? Mas vocês já sabem que eu sou meio assim mesmo. Então, bora lá, que o foco é Vitória e também Yasmin. Eu não gosto muito, mas eu sou humana, de fazer julgamentos. Afinal de contas, né, quando a gente cospe pra cima, a gente corre o sério risco de cair na própria cara. Então, eu vou falar a minha opinião e vou pedir também a opinião de vocês. Coloca pra mim nos comentários. É bastante importante para que eu faça uma autoavaliação. O local aonde a mãe da Vitória vive não é um local tão seguro assim, porque a gente pôde ver nas imagens mostradas na televisão, um lado, né, da rua principal, com construções, com casas, comércios, o outro lado é mata e canavial. Então, como é que uma mãe pode deixar uma garota de 14 anos sair sozinha depois das 10 horas da noite, depois de estar escuro, francamente? A tragédia já começou aí. Até que eles tenham plena capacidade de se virarem sozinhos, de se cuidarem sozinhos. Sozinhos que eu digo ter a consciência do perigo e não ir para determinados lugares fora de hora sozinha. Até que eles tenham esse tipo de consciência, nós pais somos 100% responsáveis por tudo que acontece com eles. E na minha opinião, a mãe dela ter permitido que ela saísse aquela hora num lugar daqueles foi, sim, pura negligência, desleixo total. Gente, esse vídeo foi mais um desabafo. Detalhes sobre o caso eu só vou conseguir trazer para vocês quando o inquérito tiver fechado, quando o laudo dos exames, pelo menos, forem divulgados. Até lá,
Se eu quiser falar qualquer outra coisa pra vocês, eu vou estar mentindo. E vocês sabem que eu não gosto de mentir. Eu acho o fake news ridículo. Pra você falar uma coisa, você tem que saber o que você tá falando. E agora ninguém sabe. Como o vídeo que eu fiz ontem pra anunciar o encontro do corpo, eu deixei bem claro que ninguém sabia se realmente era da Vitória. E os noticiários já estavam falando, corpo de Vitória é encontrada. Se ela estava em decomposição, não tem como eles saberem. E eu acho isso bastante feio. É claro, né, que um caso como esse deixa a gente angustiada. Então, conversar um pouco sobre o assunto parece que dá uma tranquilizada na mente. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês sobre a coletiva de imprensa. Uma delegada foi perguntado a ela qual seria a motivação. E ela afirmou categoricamente que seria sexual. Aí, umas 2 frases depois, ela falou que eles não trabalham com achismos. Então, para provar qualquer coisa, eles também precisam do resultado desses exames. Peraí, eu fiquei sem saber se alguém tinha mudado de canal e eu tava vendo uma outra coisa, porque 2, 3 palavras antes ela tinha certeza que era um crime sexual. E depois ela afirmou que não trabalhava com achismos. É complicado, né, meus amigos? É por isso que vamos esperar sair o resultado dos exames, pois a gente já viu que na boca do ser humano não dá para confiar. Na verdade, às vezes nem em exames dá para confiar, não é mesmo? Eu comentei com vocês que eu já tô com o inquérito do caso Sofia. Acontece que são quase 600 páginas para ler, para analisar e tentar enxugar o máximo possível para levar para vocês exatamente o que convém. Porque tem um monte de baboseiro, um monte de repetição e laudos de exame que não me convenceram. Então, eu quero montar tudo direitinho para vocês, colocar algumas imagens lado a lado para que vocês possam fazer a comparação, ver se vocês vão concordar comigo. A gente já viu que na boca do ser humano não dá muito para confiar. Mesmo eles estando sendo filmados, eles conseguem dar umas mancadas dessas. Então, quando eu tiver com os fatos, eu volto para falar para vocês. E, gente, eu vou pedir mais uma vez. Viva você em uma cidade de 17 mil habitantes como Charqueada. Viva você em uma cidade com 100 habitantes. Nunca baixem a guarda. Falei também no vídeo da Sofia, os predadores sabem que em cidades pequenas as pessoas se sentem um pouco mais confiantes e largam um pouquinho mais. Não façam isso, gente, não façam isso, porque eles sabem que nesses lugares é mais fácil. Então, quem ama seu filho é de olho neles o tempo todo. Confiar que você mora numa cidade pequena e nenhum perigo eles correm, é nessa pequena falha que a gente acaba perdendo os nossos anjinhos. Bom, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo, onde eu vou conseguir trazer coisas mais concretas para vocês.